Finalmente, o primeiro episódio do nosso podcast Essência do Jogo. E para dar sorte, eu gostaria de parafrasear talvez o maior ídolo que eu tenha. Eu que sempre gostei do rádio, e havia um narrador chamado Fiore Giliotti, que dizia: abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Para dar sorte e para iniciar com o pé direito. A nossa grande missão nesse projeto é oferecer um conteúdo que trate o esporte de uma forma mais profunda, livre e democrática, com discussões que irão além, muito além dos jargões que todos estão acostumados. Vou fazer como se faz no STF, começar com o nosso decano, Américo Luz. Américo, eu queria saber se é verdade que você está em Lima até agora, decidiu morar em Lima, no Peru, não quis voltar para o Leblon. É verdade, Américo? Bom dia. Bom dia. Pro Leblon eu gostaria muito de voltar, né? Mas ainda não consegui nem chegar lá. Mas, entendi. Já passei por lá, mas ficar por lá é meio difícil, né? Um parzinho meio caro, mas eu não desgosto de Lima, não. Não sei se eu ficaria por lá, mas já fui lá algumas vezes, aquilo ali é bom, comida boa. É. O problema lá é que você sai um pouquinho ali da zona boa, é meio complicado. Entendi. Mas foi... Naquele final de semana eu queria que não acabasse. Pois é, beleza. Vamos lá, agora vamos falar com o doutor da timeline futebolística, Maciel. Bom dia, como é que vai? Bom dia, tudo ótimo aqui. Animado agora para soltar as teorias malucas aqui de futebol, aqui, polêmica. Vamos lá. Luiz FC. Eu confesso que eu achava que era FC de Futebol Clube, mas eu descobri que não, é Luiz Francisco Chiellini, é seu nome mesmo. Como que vai, Luiz? Bom dia. Bom dia, quase isso, tá valendo. A gente é do Francisco Chiellini, porque, né, cara diferenciado. Mas é isso aí, tamo junto, vamos jogar a conversa fora aí. Então vamos direto ao ponto. Esse podcast ele vai falar sobre os anos 2010. Taticamente, tecnicamente, história, literatura, a gente vai falar de tudo um pouco. Vamos começar cronologicamente. Então vamos lá pro ano da graça de 2011 e o doutor Maciel vai falar pra gente sobre um joguinho aí, uma final, que foi um dos jogos que eu mais me empolguei assistindo em toda a minha vida. Diga lá, Maciel. Bom, vou falar da final da Copa do Rei de 2011, né, entre Barcelona e Real Madrid, que pra mim, assim, minha opinião modesta, é o maior jogo entre clubes em todos os tempos. Mas no mínimo é o jogo do século. Por quê? Vou defender meu ponto. Para começar, a gente tem que lembrar um pouco, até bom porque esse jogo é o mais antigo, né? Talvez nem todos lembrem bem o contexto. Mas havia o Barcelona do Pep Guardiola, que era basicamente aquele herói do mangá One Punch Man, né? Basicamente todos os inimigos pareciam simplesmente muito fracos para ele. Era difícil até avaliar se o time que ele estava enfrentando era bom ou ruim, porque as vitórias pareciam todas iguais, todo mundo era simplesmente massacrado. Inclusive, o Real Madrid, né, que vinha sendo humilhado constantemente no Campeonato Espanhol, contrata o José Mourinho, porque foi o único cara que eliminou o Barcelona da Champions, né, do Pep Guardiola, para achar uma solução para esse time. E o jogo que vem antes desse é o primeiro jogo do Mourinho contra o Barcelona do Pep pelo Real Madrid, valendo pelo Campeonato Espanhol. O Real Madrid tomou de 5-0. Então, resumindo, era a segunda chance do Mourinho, mas agora com a espada na garganta, porque já tinha sido humilhado na primeira chance. E então o Mourinho vai criar um plano absolutamente especial para esse jogo. Ele vai mudar a maneira do Real Madrid de jogar, e é isso que eu acho interessante nesse jogo, porque a gente vai ter o Barcelona de Guardiola no auge, no melhor ano, e finalmente o Real Madrid, que foi uma máquina construída para ser o anticorpo desse time. É ali que nasce o Real Madrid do Mourinho, anticorpo do jogo de posição. O que o Mourinho fez? O time clássico daquele Real Madrid, que inclusive é o time que tomou de 5-0, mas também era o time que jantava todo mundo, menos o Barcelona, ele jogava em 4-2-3-1, com a linha de 4, variava lá, mas é aquela linha clássica, Arbeloa, Pepe, Sérgio Ramos, Marcelo, 2 volantes, Xabi Alonso, Khedira, 3, né, a linha 3 meias, né, Di Maria, Ozil e Cristiano Ronaldo, e um centroavante na frente que variava entre Higuaín, Benzema e Adebayor. Para esse jogo, ele vem sem o centroavante de ofício. Para quê? Para entrar num 4-1-4-1 e
a grande surpresa, o que eu chamo de armas de destruição em massa. Os 2 meias centrais da segunda linha de 4 desse 4-1-4-1 eram Khedira, normal, e Pepe, o zagueiro. E ele entra com o Ricardo Carvalho na zaga no lugar do Pepe. Qual que é a ideia para isso? O plano dele, a diferença é que em outros jogos o Mourinho enfrentou o Barcelona geralmente na fase defensiva, defendendo em 4-4-2, mais recuado. Mas, no meu entender, essa versão do Barcelona era tão boa que se deixasse ele atacando, ele simplesmente acabava dominando o jogo. Todo o objetivo disso foi colocar o Pepe e o Khedira para pressionar mais à frente, Xabi Alonso entre as duas linhas para não dar aquele espaço, aquela zona Messi, não deixar livre. E, na verdade, você vai ver o jogo, você vai ver que o Real Madrid vai pressionar como um time, mais ou menos vai ter um sabor dessa pressão na frente dos times que agora estão fazendo. Por isso que até minha teoria é a resposta para o Barcelona foi tão influente quanto o próprio Barcelona. Bacana. Então, a década começa, né, com o aparecimento do Barcelona do Guardiola e as respostas do Mourinho. Mourinho já era um grande treinador, era sem dúvida para todos o melhor treinador do mundo. Até então o Guardiola chega, tem aquele encantamento de opa, apareceu aí o futebol, a verdade tática, e o Mourinho, mordido, né, começa a tentar responder a ele, e essa resposta até hoje ainda ecoa, como disse aí o Maciel, né? O que vocês diriam sobre isso, Américo e Luiz? Deixa eu começar. Eu acho que essa visão do Mourinho e essa mudança tática, ele na verdade reprisa o que ele fez no jogo de ida quando a Inter de Milão elimina o Barcelona em 2010. Naquele jogo ele também adotou um 4-1-4-1, fez algumas mudanças táticas até que, se você olharam, bem questionadas. Por exemplo, ele colocou o Eto'o preso numa das pontas, praticamente ajudando mais na marcação do que como um centroavante. E a grande sacada dele desse 4-1-4-1 era o volante que joga entre as duas linhas de 4 para neutralizar a movimentação de falso 9 do Messi. Porque a grande sacada do falso 9 ali era você ter um jogador que quando o time recebe a bola, ele está como se fosse dando profundidade, ele recua e deixa os dois pontas entrarem no espaço do zagueiro que provavelmente vai perseguir. Se você não persegue o Messi, ele recebe a bola entre linhas e tem espaço para acelerar. Então ele coloca o Thiago Motta ali e neutraliza o Messi no jogo de ida e acaba vencendo por 3-1, também não dominando tanto quanto o Real Madrid, mas colocando o jogo à feição para ele ganhar. Aquele jogo não foi um jogo que apesar do Barcelona ter sido na frente, a Inter não sofreu tanto assim. Foi um jogo que a Inter ganhou com certa autoridade. Eu acho que ele repete esse plano tático tentando adaptar o elenco do Real Madrid a essa realidade, porque o elenco do Real Madrid, naquela época, eu não vejo ele moldado para funcionar dessa maneira. Então ele teve que ter uma adaptação, era complicado eles jogarem assim. Tanto que num jogo logo em seguida eles perdem de 2-1, que eles tentam reprisar, o Pepe acaba expulso, e aí você desmonta o 4-1-4-1 e o Messi faz 2 gols no final. Foi 2-1 ou 2-0, se eu não me engano. Foi 2-0 pela Champions. Pois é, tem uma entrevista muito interessante, muito legal do Mourinho no YouTube. É um canal, acho que Coach's Voice, que ele fala sobre essa questão que o Américo disse, de como ele montou a estratégia contra o Barcelona do Guardiola estando na Inter. É muito, muito legal. Luiz, diga lá, o que você tem a dizer sobre a Copa do Rei de 2011, Barcelona, do Guardiola, Mourinho? Da minha parte, eu vou ser sincero que eu assisti esse jogo, na minha cabeça, o Mourinho ele deveria sempre ter deixado o time com a mesma formação de antes, e ele tirar o Pepe da linha de zaga e subir para marcar o Messi quando o Messi recuava, que era um movimento que matava todos os times, né? O Messi recuava, abria espaço para os pontas entrarem, desmontava tudo. E ele pela primeira vez usou o Pepe do meio de campo de um jeito que eu olhei e falei, funcionou. Então eu achei realmente interessante a estratégia dele mudando, né? Ele deixando, porque das outras vezes, do que eu me lembro, o Pepe ele ficou como sendo aquele primeiro homem do meio de campo, com o Khedira e com o Xabi Alonso um pouco mais pra frente. E a mudança surtiu efeito, tendo os dois mais físicos mais na frente, né? O Xabi Alonso mais atrás. Sim. Até queria fazer um comentário, até pela questão da influência. Esse meio campo me lembra um pouco em estilo e em ideia o meio campo da Juventus lá em 2017, com o Matuidi, Khedira, o mesmo Khedira, com o Pjanic atrás, que são dois malucos, né? 2 tanques pressionando, com o armador atrás e um cara que é mais interceptador, né? E menos mordedor, que é, no caso, o Xabi Alonso no Real Madrid.
Então, lembra um pouco também, talvez, o meio-campo do Liverpool, né? Com o Fabinho ali atrás, o Wijnaldum, que é maluco, e o Henderson ou o Milner, que são mais interceptadores. Eu queria aqui colocar um pouco de polêmica, quem sabe, porque da audiência, né? Dr. Maciel disse no grupo do WhatsApp uma frase, abre aspas, as respostas do Mourinho ao modelo Guardiola influenciaram mais o futebol desta década do que propriamente o jogo de posição do Guardiola. Maciel, discorra, por gentileza. Bom, eu pelo menos eu diria, com exceção do próprio Guardiola, eu vejo que eu percebo que as fórmulas de sucesso que foram encontradas depois têm mais das respostas do Mourinho. No próprio Real Madrid, que foi o time da década, provavelmente, né? O clube da década em termos de títulos continentais. E também agora, por exemplo, no atual Liverpool, em que essas respostas geralmente elas implicavam em dificultar essa saída elaborada do jogo de posição, usando exatamente duas linhas no meio campo para ter uma pressão forte mais à frente, né, e atrapalhar essa elaboração e principalmente conseguir exatamente recuperar a bola em posições avançadas e jogar diretamente ou pelas pontas ou atrás da defesa. Essas foram as estratégias que o Real Madrid utilizava contra o Barcelona e basicamente nós temos é a base, né, do melhor time do mundo atualmente. E não só dele, né? Alguns outros times de muito sucesso nessa década. Sim, e isso ajuda a explicar o porquê que a tática não é uma evolução linear, como as pessoas dizem, né? Há ciclos de respostas e há modelos que aparecem, que fazem sucesso e aí outros aparecem para tentar responder, enfim. É tudo muito cíclico, não é verdade? Sim, e muitas soluções são resgatadas lá do passado também. Exatamente. Américo, por favor. Sim, eu acho que tem um ponto interessante, é o seguinte, embora o Mourinho tenha sido o grande, vamos dizer assim, mentor da marcação por zona moderna, essa que a gente começou a ver ali de meados da década de 2000 para cá, uma marcação basicamente... Eu digo que ela é quase uma marcação individual do portador da bola, é como se o time todo se orientasse para bloquear os espaços, as linhas de passe e de progressão do portador da bola. E ele dá o passo que depois vai ser adotado de marcações mais mistas, porque ele efetivamente, nos 2 jogos onde ele supera, ele faz uma marcação individual no Messi, é antiga. Ele pega um jogador e cola no Messi, não desgruda dele. A função desse volante entre linhas sem a bola é não deixar a bola chegar no Messi e, se chegar, não deixar ele acelerar. No meu jogo, que a gente vai falar daqui à frente, eu vou resgatar isso, porque eu acho que ele é o segundo passo nessa migração, e eu estou de acordo. O grande time da década é o Real Madrid. Ganhou 5 Champions League em 4 anos, não tem nem o que discutir. Eu queria que o Luiz entrasse na conversa para falar o que ele quiser, mas eu gostaria de um comentário sobre uma questão assim. A gente está falando muito do que foi o futebol pelo lado do Mourinho, as respostas do Mourinho. E o Pep Guardiola, ele mudou em função do Mourinho ou não? Ou ele permaneceu igual e só foi melhorando o que já era bom? Luiz, o que você acha? Eu vou tratar mais a respeito da visão que eu tenho um pouco do jogo de posição, de que ele não oferece grandes alternativas. É aquilo ou é aquilo melhor, né? Ou é aquilo mais bem feito. Então, você pode melhorar as peças, você pode melhorar a associação entre os jogadores, mas eu não sei até que ponto você consegue mudar demais o que está acontecendo em campo. Mas, já que a ideia é a gente alimentar polêmica, certo? Eu acredito que, realmente, o antídoto do Mourinho tenha sido mais influente, acredito. Mas quanto disso não é também pela dificuldade que se teria de colocar em prática um jogo com a excelência que o Guardiola faz e com os jogadores que ele teve no Barcelona e assim por diante. Na realidade, eu penso assim, se você for olhar o Barcelona ali do começo da década, ele criou um alvo inatingível. É um negócio que não vai acontecer de novo. Então, todo mundo que for se dispor a fazer um jogo de posição, ele vai ter ali um exemplo perfeito que não vai dar para chegar. Enquanto todos os outros podem se criar em cima daquele mito, né? Então você tem a Inter que derrotou o time do Guardiola, você tem esse time do Mourinho que derrotou o time do Guardiola. A gente vai falar depois, no caso do Américo, né? Ele vai comentar sobre o Bayern que acabou com o Barcelona, que já não era do Guardiola, mas que tinha muito daquele time ainda. Então,
o quanto também não tem disso, né? Sim. Da dificuldade de você replicar esse estilo de jogo, ter os jogadores certos e assim por diante. Verdade. Então o Luiz já deu o gancho perfeito aí pro Américo. A gente vai pular uns 2 aninhos aí e chegar nesse jogo de Champions, Américo. Eu escolhi esse jogo, acho que eu fui até o primeiro a sugerir, porque eu acho que ele é o grande divisor da década. É o jogo que, na minha opinião, ele decreta o fim da dinastia do Barcelona, pelo menos na Champions League. Não foi que, até 2012 o Barcelona ganhou 2 das 4. O resultado da Champions League foi basicamente, ganhou o Barcelona, o time que derrotou o Barcelona a duras penas. Né? E eu vou falar um pouco desse jogo, porque e aí eu acho que tem um gancho interessante com o que o Luiz falou sobre a questão do... eu vou colocar um ponto que acho que eu vou incluir na sua lista lá de subestimados versus superestimados lá, Legos, que é a estratégia, ela determina a tática e não o contrário. E eu vejo muitas vezes quando vai se falar um pouco de análise tática no futebol, se fala muito pouco da estratégia. E é por isso que quando, por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo fala que 4-2-3-1, 4-4-1, não sei o que, não interessa muito, importante é quando você dá o toque na bola, porque a forma que, as soluções que um time vai buscar, os objetivos que ele vai buscar no jogo, é que vão determinar o sucesso ou não, ainda mais em confrontos muito nivelados, como são esses confrontos de fase final de competições como a Champions League. Que é diferente de uma liga onde, hoje em dia na Europa, desculpa, mas as ligas são quase como os estaduais no Brasil. 90% dos jogos são disputados entre time muito melhor um time muito melhor do que o outro. Você dá previsibilidade, te dá previsibilidade de resultado, especificamente para o jogo. O que acontece é o seguinte, o jogo de posição, ele é monotônico na estratégia. O time basicamente tem uma estratégia. A estratégia dele para fazer gol é controlar a posse de bola e ir avançando, rompendo as linhas, buscando o homem livre. A estratégia dele de defesa é recuperar a posse de bola para fazer o que ele faz no movimento de ataque. Então, assim, se você anula a capacidade dele de progressão com essa posse de bola, o jogo fica travado. E foi exatamente isso que o Mourinho apontou lá atrás naqueles 2 jogos. Tá? Só que o Bayern resolveu a outra questão, que é como aí o Jupp Heynckes veio do ponto de vista estratégico, o que eu uso, o que eu tenho de vantagem em cima desse elenco do Barcelona que eu posso usar ao meu favor. E ele usou isso ao extremo e à perfeição. O que ele apostou? Ele apostou em 2 coisas basicamente. Na velocidade e na maior imposição física dos seus jogadores. Principalmente na questão da estatura. O time do Barcelona era um time de baixa estatura. Nesse dia, para complicar, além disso, ele estava sem Puyol e Mascherano, estavam contundidos. O Bayern, por exemplo, ele abre o placar com 2 jogadas de linha de passe de cabeça dentro da área, em que numa o Dante sobe contra o Daniel Alves e na outra o Thomas Müller sobe contra o Daniel Alves. Então, o plano de jogo feito é o seguinte, aí eu acho que foi essa quebra de paradigma em cima do jogo de posição em cenários como o da UCL. Jogo de futebol é decidido no detalhe. E um plano de jogo para explorar as deficiências do adversário ou um plano de jogo para entregar a bola para um craque desequilibrante que vai criar soluções inusitadas, no final das contas é o que vai decidir jogo. Talvez por isso o Messi tenha sido campeão da Champions League sem o Guardiola, mas o Guardiola não tenha sido campeão da Champions League sem o Messi. Entendi. Então, assim, a história do jogo foi um jogo assim, incrível porque foi o resultado construído naturalmente. Não foi aquele jogo como 7-1 que teve 4 gols em 10 minutos. O que eu gosto de dizer para essa diferença entre o jogo de posição e outros estilos de futebol é usar a terminologia que eu digo que é frágil o jogo de posição, não no sentido de que seja ruim, mas algo que é frágil pode ser muito eficiente, mas só é eficiente, digamos assim, se tudo corre bem, se tudo está próximo de 100% de funcionamento. Uma peça falha, tudo desmorona. E para mim o que demonstra isso é, por exemplo, vários outros times, né, que tentaram implantar o jogo de posição e foram desastrosos, né, inclusive as tentativas aqui no Brasil, e até mesmo o City do Pepe no primeiro ano, que foi goleado por Leicester, Everton, times inferiores, porque naquele dia eles simplesmente cometeram erros dentro da filosofia do jogo de posição. Já outras estratégias de jogo, antes do time adquirir uma proficiência próxima, né, da perfeição, já se consegue obter resultados, são mais robustos. Aliás, o jogo de posição, exatamente, qualquer perturbação, por exemplo, se o campo estiver muito diferente, jogador expulso,
ele sofre mais para mim do que outros estilos de futebol, especialmente estilos funcionais. Você está falando da fragilidade e eu estou me lembrando aqui do que vários filósofos falam sobre o nosso mundo atual, né? Ele é eficiente, mas ele é extremamente frágil. Ele tem muitas complexidades, muitas instituições que funcionam e que se alguma coisa não der certo, a gente pode ter uma pane grande aí. Exatamente. Tá. Tempestade solarzinha de respeito, né? Não, eu tenho um ponto interessante para acrescentar, que eu tenho 2 pontos. Eu acho que também tem a ver com o jogo de posição. A mídia deu a ele uma dimensão maior em termos de capacidade do que ele tem. Talvez pelo sucesso nas ligas, que, como eu falei, ele garante realmente. Porque acho que tem uma outra questão que o Marcel não colocou, mas acho que é importante, é que o jogo de posição, por outro lado, ele torna muito fácil você substituir determinados jogadores. Cada posição você tem... A função está mais ou menos ligada à posição nesse tipo de jogo. Então, se os automatismos estão bem treinados, você trocar um jogador por outro em determinada posição vai ter um impacto pequeno no jogo. Óbvio, se você troca o Kevin De Bruyne ou o Messi, tem um impacto, mas a razão de você ter um impacto de trocar esses jogadores é justamente porque eles são aqueles que têm alguma permissão para sair dos modelos. Do ponto de vista de complexidade, eu acho do ponto de vista tático, eu acho o jogo de posição extremamente complexo. Ele requer uma simetria, uma sinergia de movimentos, que requer muito treinamento. Os jogadores têm que aprender a assimilar aqueles conceitos, e não é simples. Eu acho ele realmente um tanto simplório do ponto de vista estratégico, porque ele tem basicamente um modelo de jogo, e se você anula aquele modelo de jogo, tudo vai desmoronar. Só que tem uma outra questão que eu vejo ali, que é justamente esse lado do Messi. Na minha visão, nesse jogo, tudo bem, ele estava voltando de contusão, e essa é a grande crítica que eu tenho ao Messi, é que eu não vejo no Messi, e por isso agora vou ser bem polêmico, eu não coloco ele em nenhuma lista de top 5 minha, porque para mim, craque para entrar na lista de top 5 tem que ser aquele cara que bate no peito e resolve. Tem que ser... Ele tem que ter a capacidade de fazer diferente, de humilhar os adversários, que um Pelé tinha, que um Michael Jordan tinha, que o Kelly Slater no surf, aquele negócio, quando ele vem na sua frente, você desmorona, porque você vai marcar ele, você vai fazer aquilo que está planejado, ele vai sair do plano e vai fazer diferente. O Messi não sai do plano. Eu peguei o mapa de calor dele está no centro e no lado direito. Ele está na posição onde você espera que ele jogue. Na minha visão, isso inclusive é o que explica o rendimento bem abaixo do Barcelona, do Messi na seleção argentina. A seleção argentina não tem aqueles mesmos mecanismos de entregar a bola para ele na posição que ele gosta de receber. Eu acho que ele ficou um pouco acostumado a jogar na zona de conforto dele. E eu acho que essa década é mais do Cristiano Ronaldo do que dele, porque embora o Cristiano Ronaldo não tenha a regularidade dele, que talvez a regularidade seja em função, inclusive, do Barcelona ter um esquema de jogo mais azeitado, o Cristiano Ronaldo é o jogador que, nos momentos críticos, ele rise to the occasion, ele assume a responsabilidade, bate no peito e vai resolver. Eu acho que isso é uma questão importantíssima em termos de avaliar grandes jogadores. Até na minha experiência recente que eu acompanhei gente que estava perto do futebol e vejo a transição do jogador da categoria de base para o profissional, eu diria que é 90% psicológico. Não é tático, não é técnico. O cara tem que acreditar que ele vai conseguir superando os outros. Eu costumo dizer que o Messi ele é nota 9,9 em todos os jogos, mas que às vezes a gente precisa do 10. Então, por exemplo, naquele jogo do Liverpool, que o Liverpool vence por 4-0 em Anfield, eu fiquei esperando, eu falei, vai Messi, pega a bola e resolve esse jogo pra acabar com essa história, pelo amor de Deus. Não, ele foi o melhor jogador do time, ele deu passe pros companheiros, mas sempre naquela mesma toada. Parecia que ele tava jogando contra o Almeria na Copa do Rei. O Messi, a impressão que eu tenho é que ele se poupa fisicamente, psicologicamente, pra ser regular sempre, né? Ele tem essa coisa da regularidade muito forte, muito forte. Eu queria... a gente ia falar mais, só que a gente teve um desfalque de última hora e a gente vai acabar dando só uma pincelada, mas eu acho que é um tema que merece um episódio, né? Um episódio particular, né? Um evento fatídico que mudou muita coisa dentro do futebol brasileiro, até muitos exageros, né? Em relação a isso. Maciel, talvez você seja o cara que mais tenha assistido os VTs desse jogo. O que você tem a dizer sobre esse fatídico dia? Você sabe do que eu tô falando, né? Eu sei. Não, é que eu sou meio masoquista, né? Então eu no dia seguinte assisti de novo. Nossa.
o jogo. E depois eu ainda assisti mais algumas vezes. Eu fiquei sem ver futebol por uns meses. Minutos. Aquele jogo em que teve 5 gols em 25 minutos. Bom, eu queria falar... Bom, eu acho que todo mundo meio que lembra desse jogo, né? Esse a gente não precisa de tanto contexto histórico, mas o 7-1 acho que virou até, né? Virou agora expressão popular, né? Pra tudo. E eu acho que o ponto de vista para esse jogo é até tentar explicar o que aconteceu, e 2, quais foram as interpretações aqui, que tem muitas que inclusive eu acho muito equivocadas, né? Exatamente, eu acho que isso merece um programa só para si. Mas eu vou colocar aqui a ideia principal que eu tenho na minha cabeça, que a base da Alemanha era o Bayern de Munique, aliás, o mesmo Bayern de Munique do jogo lá, que massacrou o Barcelona, né, em 2013. Nesse ano, o Bayern de Munique já era treinado por Pep Guardiola, então muito também se interpretou que, nossa, olha, a base, o Pep Guardiola azeitou a seleção, né, alemã, basicamente, e colocou-se muito esses créditos a Guardiola de ter montado a seleção alemã campeã do mundo e que humilhou o Brasil. Mas se você vir o jogo, você vai ver que não tem nada de Guardiola na Alemanha que atropelou o Brasil. Aquilo ali é Bayern de Munique do Heinz, certo? O time joga futebol alemão à la Heinz. Esse foi o futebol que atropelou o Brasil, certo? O fato de fazer 5 gols em 20 minutos, na verdade é bem típico, inclusive, também desse estilo, porque eles não construíam com muita paciência, né? Era um time que fazia roubos, né? Atacava, pressionava para roubar a bola em posições avançadas e ia direto para o gol. Aconteceu como o Brasil, na minha opinião, sentiu demais o 2-0. Esses roubos começaram a acontecer seguidamente e, né, cada enxadada foi uma minhoca. Sim. Bom, é mais ou menos isso. Eu acho que as interpretações daí, para mim, desse equívoco principal também vieram muitas. A gente precisa de um programa inteiro para comentar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tava vendo esses dias a escalação desse jogo e eu tomei um susto porque eu não lembrava exatamente. Assim, eu lembro que na convocação do Felipão, o Felipão mais ou menos convocou o que todo mundo... Eu não lembro de uma grande... Não sei se vocês lembram de uma grande ausência que todo mundo falou, opa, esse cara tinha que estar lá na Copa. Tinha ou não? Miranda. Bom. Ele convocou a seleção que ganhou a Copa das Confederações muito bem no final aqui no Brasil. Então, acabando com a Espanha. Por isso não teve muito questionamento. Mas olha, vejam só aquele time, pra gente ter uma ideia da entre-safra que a gente enfrentava naquele momento, tá? Não era pra tomar de 7-1, o 7-1 tem várias razões, a razão não é a fragilidade dos jogadores, mas é interessante colocar esse ingrediente que normalmente não é dito. Júlio César já em final de carreira, mas eu acredito que ele fez uma Copa ok, não comprometeu. Maicon, já sem a explosão. O Daniel Alves estava disponível, é bom dizer, né? E o Felipão nesse jogo preferiu colocar o Maicon. Davi Luiz, Dante, né? E Marcelo. Talvez o único aí de nível, assim, histórico de seleção brasileira seja o Marcelo, pelo nível que o Maicon estava nessa Copa. Fernandinho, que fez um jogo terrível, mas, enfim, é um jogador que se estabeleceu no mundo. Luiz Gustavo, Oscar, Bernard, Hulk e Fred. É um time que, se você pegar todos os times brasileiros em Copas do Mundo, talvez ele fique entre os piores. O que vocês acham? Uma observação... Maicon ganhou a posição na Copa do Daniel Alves. Sim, verdade. O Felipão preferiu colocar o Maicon nesse jogo. Se tiver algumas mudanças que ele fez, foi o seguinte, para mim, assim, a grande decisão, eu até comentei isso no WhatsApp, a grande decisão desastrosa do Felipão no plano desse jogo foi Bernard no lugar do Neymar. Para mim, isso aí é... O Bernard tinha feito uma partida horrorosa contra o México, as costas dele viraram uma avenida, foi o pior momento do Brasil na partida, e logo depois o Felipão teve que fazer outra substituição que eu não lembro qual foi para corrigir esse problema. Era para ter jogado o William, na minha visão, fácil ali naquela ponta, e ele inverteu o Hulk de lado. O Hulk jogava pela direita, ele jogou o Hulk pela esquerda. Para mim isso era meio que um desatino, porque a grande jogada do Hulk era cortar para a perna esquerda para bater cruzado. Exatamente. Ele mudou o posicionamento de toda a linha de 3, né? Sim. Exatamente. E aí, o que acontece? Mas, para mim, o grande fator, assim, o grande lance que definiu o 7-1 aconteceu na partida anterior, que foi a joelhada do Zuniga nas costas do Neymar. Porque a Alemanha abre 2-0 com o Lan subindo junto com o Thomas Müller, eu não lembro qual era o outro que estava ali do lado direito com eles. Isso. Então... Gera um escanteio que gera o gol, e logo em seguida eles fazem um lance, chutam uma bola perto, o Júlio César rebate e o Müller faz 2-0. E aí a defesa desabou. Só que ali,
normalmente estaria o Neymar. Algum de vocês imagina, essa defesa da Alemanha já tinha mostrado uma certa fragilidade na Copa. Eles jogavam, se não me engano, com um zagueiro improvisado na lateral esquerda. O Lan ficava meio preso por causa disso. O Havertz. Isso. E aí, se você joga o Neymar ali, eu não duvido que o Lan fosse subir da maneira que ele subiu. Thiago Silva fez muita falta também. O Thiago Silva, acho que depois de 2-0. Porque ele era o cara que ia dar, que não ia deixar a defesa desmoronar e tomar aqueles 3 gols seguidos ali depois. Sim. Ali teve um apagão. Acho que aquilo foi o que determinou o 7-1, o placar foi aquele apagão. Se você pega o 11, eu falei do 11 do Brasil, o 11 da Alemanha é uma coisa espetacular. Você tem o Neuer, um dos maiores goleiros de todos os tempos. Você tem o Lan, Boateng, Hummels e Havertz, que talvez seja o menos, mas aí o Joachim Löw colocou pra equilibrar o time, né? Como o Américo disse. Aí você tem no meio campo, aí você tem... Esse trio pra mim é fantástico. Schweinsteiger, Kroos e Khedira. Schweinsteiger e Kroos eu coloco no top ali dos volantes, segundo volantes da história. O Khedira fez uma Copa muito boa ali, chegando à área. Aí você tem o Miller na direita, o Özil na esquerda e o Klose fazendo a sua última Copa do Mundo com vontade de chegar e ultrapassar o recorde do Ronaldo. Então, assim, era uma Alemanha num nível especial, como disse o Maciel, com a base do Bayern de Munique, com nomes, hierarquia. Não faltava nada para esse time e faltava muita coisa pro Brasil por diversas razões. Faltou o Reus ainda, hein? E faltou o Reus. O Reus sempre falta. Ele sempre falta. Em se tratando de seleção alemã. Infelizmente. Mas eles tinham o Reus é o estigma lesionado de que... titular da Alemanha. Exatamente. Mas essa seleção, não sei se você lembra, ela tinha um estigma de que chegava na hora H, ela não entregava. Ela tinha feito uma Copa de 2010 sensacional. Foi minha seleção preferida na Copa de 2010. Ganharam de 4-0 da Alemanha do Messi, sentiram o jogo contra a Espanha. Chegaram no Brasil, eles fizeram alguns jogos bem questionáveis, assim, 2-2 contra a Gana, foi bem ruim. E o jogo contra a Argélia, eles também demonstraram bastante dificuldade em definir as partidas. Eu concordo que a escalação era sensacional, mas eu acho que o grande jogo deles na Copa foi o 7-1. Eles não tiveram outro, talvez o 4-0 contra Portugal, mas e a Argentina jogaram assim um grande futebol. E na final é bom lembrar que a Argentina jogou mais que a Alemanha. Não, em boa parte do jogo, sim. Embora tenha sido um jogo meio bem frio, né? Lembrou um pouco a final de 90, inclusive. Se Gonzalo Higuaín tivesse marcado, é aquilo que a gente sempre fala, né? Mas eu tenho discordâncias não fez o que se espera dele. Mas vamos lá. Diga, Marcel. Eu discordância dessa visão de que a Alemanha parecia fraca. Para começar, eu estava colocando praticamente dinheiro na Alemanha campeã do mundo depois do 1-0 com a França. Eu também. Aquele, para mim, foi um jogo de campeão mundial. Foi um jogo em que pegou uma boa seleção francesa, não era uma seleção francesa fraca, e basicamente ela ficou lá imobilizada, parecia que estava sofrendo um golpe de jiu-jitsu. Né? Foi 1-0, mas sem nenhum... o tempo passou sem nenhum perigo. E isso, para mim, logo depois do sufoco, né, contra a Argélia, mas isso para mim parecia o time que estava finalmente se recuperando dos traumas, né? Saiu de uma situação difícil, ganhou confiança e tinha toda a qualidade já demonstrada antes nos outros torneios, mas agora tinha força psicológica para passar dessas situações e ser campeão. Verdade. O jeito que pegou a França foi impressionante para mim. Assisti em loco esse jogo contra a França, eu estava no Maracanã no dia, do 1-0. Tive uma impressão diferente de vocês, tá? Porque assim, acho que talvez eu vi um jogo França e Uruguai antes, na mesma Copa, também no Maracanã, que o jogo foi horroroso. Então, assim, a França era uma seleção que, naquela minha visão, naquela Copa, ela tinha certa dificuldade de fluir no ataque. A Alemanha fez um gol, bola parada no início, e o jogo ficou meio amarrado o jogo inteiro. Foi até um jogo meio xoxo, assim, não foi um jogo que... Assim, eu não sei se valeu o ingresso aquele jogo, não. Mas eu não saí com essa impressão toda. Mas sim, sem dúvida era uma seleção sólida, das duas melhores daquela Copa. Sem dúvida. A melhor, certamente, ela ganhou, acho que ganhou merecida a Copa. Sem dúvida. Então, vamos voltar ao futebol de seleções, então, porque o Luiz vai falar sobre um jogo que também foi muito interessante. Luiz, diga lá. Aquele que, na minha opinião, foi o melhor jogo de Champions dessa década, que foi o Atlético de Madrid contra o Bayern de Munique do Pep. E, cara, rever o jogo foi uma experiência impressionante. Então, o time do Guardiola, ele dominou a posse, as peças estavam jogando em alto nível, né? Os pontas estavam jogando bem, o meio de campo jogava bem, os zagueiros sabiam sair jogando. E o time do Simeone
defendendo a área como se fosse a vida deles, né? Então, foi para mim um choque muito, muito divertido de assistir de novo. Eu me percebi torcendo para o Atlético de Madrid mais uma vez, mesmo sabendo o resultado final, né? Mas, de qualquer maneira, foi um jogo muito legal. Mas o que esse jogo ele me fez, né, questionar o quanto esse estilo de jogo ele não limita a atuação do craque do seu time, né? Um pouco daquilo que o Américo falou a respeito do Messi. Eu gostaria de esclarecer que o Messi sempre vai estar na minha lista dos 5 melhores, sem sombra de dúvida. Mas, olhando o Ribéry jogando naquele time, eu fiquei meio preocupado, porque você percebia que ele era a única pessoinha que de vez em quando saía da ponta, tentava ir lá pro canto da bola e tudo mais. De resto, todos cumpriam suas funções. E a coisa não estava funcionando, porque o time do Atlético estava defendendo como se não houvesse amanhã. Não dava certo, né? Então, o primeiro gol, por exemplo, ele sai de uma cobrança de falta do Xabi Alonso que desviou. O segundo gol, sim, foi uma jogada mais trabalhada, mas foi o cruzamento na área que o Vidal arrumou para o Lewandowski chegando, entendeu? Então, não foram lances construídos ali pelo jogo de posição, né? Então, talvez, como o Américo disse, eu pensei isso, né? O quanto o jogo de posição ele não entende a imprevisibilidade de um jogo desse nível. Você tentar criar ordem no meio do caos é a melhor alternativa? Foi a pergunta que me levou a assistir esse jogo de novo. Eu acho que a pergunta certa é se o caos é o que não é o que decide esses jogos. Esses jogos são decididos na situação que foge do plano. Plano, todo mundo entra com um plano maravilhoso num jogo desse. Quando o negócio sai do plano é que o gol sai. É isso mesmo. Então, por isso eu tô dizendo, a ideia do jogo de posição é exatamente tirar o caos, né? Criar ordem. É a melhor alternativa, porque o caos ele existe, você não vai conseguir domar ele, né? Então, será que o melhor jeito é esse? Pensando numa liga, 38 jogos e tudo mais, sim, você vai conseguir controlar isso, até porque na maior parte das vezes você vai enfrentar times que são piores do que você, ponto. Agora, imaginando numa Champions League, você pega aquele Atlético de Madrid, você enfrenta um time que tem ali o Gabi, o Koke, o Saúl surgindo, o Griezmann, o Torres, que em alguns momentos ali, depois ele ter dado assistência pro Griezmann, lembrou o Torres do Liverpool, entendeu? Então, gente que pode decidir a partir de um lance. Você querer tirar o caos e estabelecer a ordem é a melhor alternativa? Ou será que você não deveria entrar no caos e tentar tirar proveito do Ribéry que você tem, do Miller em grande forma que você tem, do Lewandowski que você tem, assim por diante? Eu me perguntei isso assistindo esse jogo, entendeu? Não sei. Para mim, o Griezmann, por exemplo, ele não era o melhor jogador em campo, o Ribéry era melhor do que ele, mas será que valeu a pena você ter deixado ele ser a estrela da partida? Não sei. Tem uma coisa interessante, que assim, eu vou concordar com você. Pra mim, o Messi é o segundo melhor jogador da história, só fica atrás do Pelé, tá? Eu acho que a gente tem que dosar o que é o tamanho do jogador para o esporte e a sua qualidade técnica. O Messi tem uma qualidade técnica tão alta. O Messi faz uma temporada, você pega os lances dele, gols, assistências, passos para finalização, e é como se fosse a carreira inteira de um grande jogador. Então o Messi, sim, ele tem uma qualidade técnica tão alta que a falta de hierarquia dele em alguns momentos eu acho que é compensado, tá? Agora sim, falando do Guardiola e dessa questão do jogo de posição, se a gente estiver falando do jogo de posição do Van Gaal, eu vou concordar. Mas a gente precisa lembrar que o Pepe, ele já foi um tanto quanto maleável em alguns momentos. O próprio Messi, tem um documentário que passou na época da Copa, que tá o Cruyff conversando com alguns técnicos, enfim, ele fala, olha, o Guardiola percebeu que ele não poderia deixar o Messi na ponta direita. Ele tinha que colocar o Messi como falso 9, porque o Messi precisava de liberdade para brilhar. Então isso já é uma adaptação dentro de um jogo de posição. E agora no City, eu me lembro da primeira vez que eu vi o Kevin De Bruyne com mais liberdade e eu levantei da cadeira e falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Então assim, alguns jogadores, o Pep Guardiola faz exceções. Ele coloca e ele dá a liberdade quando ele percebe que o cara precisa. Né? Então só fazendo essa ressalva que talvez não seja tão rígido assim o jogo de posição do Pep Guardiola.
Mas é uma liberdade vigiada, né? Porque, assim, ele não deveria precisar tirar o Messi da ponta direita para dar liberdade para ele. Então, assim, para ele ter a liberdade, ele tem que ir pro centro, ele não pode atravessar o campo. Sim, é que dentro da ideia do Guardiola, você só consegue abrir o campo se você tiver amplitude total no ataque, né? Então, enfim, é a cultura dele, é como ele foi formado, e, enfim, é isso. Não, o time perder a simetria no jogo de posição é uma falha grave e todo o sistema desmorona também a partir daí. Ele é frágil. Exato. Para mim, por isso que o Kroos falou que não teria espaço para jogar o Neymar e o Messi no mesmo time, quando o Neymar foi pro Barcelona. Para mim, essa é a origem do comentário do Kroos. Não é uma questão implicante com o Neymar ou qualquer coisa. É porque ele não teria como dar liberdade para 2 jogadores da mesma forma, dentro e manter o esquema do time. O Luiz Henrique explode isso quando o Barcelona, na última vez que o Barcelona ganhou a Champions League, foi justamente quando o Luiz Henrique fez exatamente o que eu estou falando. Ele falou, joga pro alto, deixa os 3 se movimentarem como eles querem. Eu só ia dizer um negócio aqui, que eu fiquei surpreso vendo o jogo de novo, porque esse Bayern do Pep era um negócio extremamente fluido. Os laterais constantemente davam profundidade, o ponta vinha por dentro, do outro lado acontecia a mesma coisa. Não era sempre um lateral fazendo a profundidade, enquanto o outro vai por dentro. Eu lembrei na hora do Luxemburgo falando das tais diagonais defensivas, entendeu? Acontecia o tempo inteiro do lateral esticando o campo, o ponta vindo por dentro, assim por diante. Era um timaço, cara. Era um timaço. De todos os Bayerns dele, aliás, desde que ele saiu do Barcelona, se tinha um time que merecia ganhar uma Champions treinado pelo Pep, era esse Bayern de Munique. Talvez só tenha faltado o Robin, realmente, que fosse um cara que conseguisse tirar um gol da cartola ali no momento em que a coisa não estava andando. É verdade. Eu também queria acrescentar só, já que o assunto jogo de posição, a gente acho que vai encerrar, ponto o Robin é esse cara, mas no time do Pep ele era muito disciplinado, né? Até porque ele é um ponta, né? Holandês, literalmente. A questão de como o jogo de posição, talvez a dificuldade que eles têm de mudar o jogo, né? Porque existem poucas fórmulas que funcionam dentro do jogo de posição em termos de formação do time. As opções que eles têm, de fato, em jogo de posição, por exemplo, que você viu o Pepe, é colocar um Iniesta de ponta esquerda para mudar, em vez de Pedro, né? Para mudar a característica. Em alguns jogos eu vi Xavi como médio centro, coisas assim, né? Então, o máximo, o que você consegue é mudar os ingredientes nas posições, né? Mudar a característica dos jogadores. Mas você não consegue colocar 3 interiores, essas coisas, isso já fica bem complicado. Eu só queria deixar registrado, muitas vezes as pessoas vêm me perguntar no Twitter, a gente critica muito o Pep porque ele é colocado como uma figura, como se fosse um deus do futebol, e às vezes a gente quer mostrar que não é bem assim. Mas qual é o melhor técnico desse tempo que eu estou vivendo? Não tem como não dizer que é o Pep Guardiola, por várias razões, principalmente porque eu considero o melhor técnico aquele que convence melhor seus jogadores. E você convencer um grupo de jogadores, estrelas, a jogar dentro de um esquema extremamente metódico, onde você tem que cumprir uma função, né? Talvez esse seja o motivo pelo qual o Van Gaal, que eu considero um gênio, não conseguiu tanto sucesso quanto poderia na sua carreira, porque talvez ele não tivesse essa capacidade que o Guardiola tem de convencimento, né? Então, assim, só pra deixar claro, eu tenho muitas questões a essa ideia de que o Guardiola revolucionou completamente, mudou o jogo, mas continua sendo pra mim o melhor técnico desses tempos, né? Com o Mourinho ali muito próximo dele e talvez ajudando muito com que ele sempre nunca deixasse a peteca cair. Ok, então assim, a gente teve o cuidado de falar bastante do Mourinho, falar bastante do Guardiola ali do comecinho, para não ficar uma coisa que acontece muito nessas listas, né, de década, de períodos longos, de ficar muito no que aconteceu agora há pouco, né? Então, eu vi muito nas listas que o pessoal fazia da década, falasse muito do Real do Zidane, do Liverpool do Klopp, e o pessoal se esquecendo um pouco do que aconteceu no começo da década. Então a gente falou muito da primeira parte da década e, assim, vou falar aqui de 2 personagens, sem citar jogos específicos, posso até citar, mas enfim, que marcaram talvez a segunda metade da década e que tem muito a ver com essa dualidade Mourinho e Guardiola, né? Que são Zidane e Klopp. Então, o Real Madrid do Zidane, para começar,
ele tem várias questões e todos podem acrescentar, claro. Eu acredito que o que marca mais pra mim o Real do Zidane é num período onde se falava muito de coletivo, onde se falava muito que o jogo deveria ser, que todos os jogadores deveriam ter suas funções dentro de campo e que não deveria existir o que se conhece como aristocracia do talento, né, que é um termo que eu gosto bastante. O Zidane chegou e disse, não, dá pra formar sim um grande time com essas características. E ele tem com ele jogadores excepcionais que estão nas listas de melhores da história, pelo menos nas minhas. Ele tem... como que o Zidane consegue um time tão solto e tão espalhado, digamos assim? Tão espalhado com tanta eficiência nas grandes decisões. Eu creio que ele conseguia isso basicamente porque ele tinha Sérgio Ramos, que defendia em campo aberto sempre quando necessário. Então, muitas vezes o Real do Zidane ficava com inferioridade numérica nas transições defensivas e o Sérgio Ramos resolvia esse problema, né? Então, Casemiro também, né? Casemiro também, que teve jogos ali de gênio defensivo, né? Como diz o Luiz. Eu acho que às vezes o Casemiro é um pouco superestimado, mas ele teve efetivamente jogos de uma genialidade. Enfim, e quando a gente olha para esse Real do Zidane, a gente normalmente vai lembrar do 4-4-2 losango, que foi o que ele mais utilizou, mas tava revendo alguns lances daquele jogo contra a Juventus na final da Champions de 16-17, e principalmente contra o Liverpool, você via muitas vezes o Isco sendo um falso 9. Então se tornava muitas vezes um 4-3-3 com falso 9, quando o Cristiano acabava indo mais para a esquerda e o Benzema para a direita. Então, e quando a gente olha para o Liverpool, é um 4-3-3 que por vezes o Firmino recua e vira o 10 do time e quando a gente olha assim na foto, é um 4-4-2 losango. Então é interessante como esses dois times, eles preservam a ideia de que o ataque que o ponta não precisa gerar amplitude, que para você ter espaço no ataque, a amplitude não é algo assim que não há outra forma de fazer. Assim, o Zidane usava um ataque assimétrico, fazia muito lado forte, juntava todo mundo no setor da bola, e o Klopp utiliza os laterais como se fossem pontas, né? Então é muito interessante como esses dois times desmistificaram essa ideia que estava muito presa na época de você ter pontas muito fortes fisicamente, muito velozes e dribladores para gerar amplitude, para abrir o campo, e meio-campistas muito técnicos, né? Xavi e Iniesta, todo mundo queria ter o seu Xavi e Iniesta, que avançavam para fazer aquele 2-3-5, então eles viravam quase que atacantes, né? Aquela linha de 5 ofensiva naquele jogo de handball que praticamente se fazia. Então é isso, e aí o Liverpool do Klopp não, ele tem três volantes, digamos assim, né? Um trio de meio muito forte para compensar o fato de que os seus pontas viram atacantes e por vezes não estão ali para defender no momento defensivo. Então eu creio que, para fazer um resumo e pra gente não se alongar muito, esses dois times, na minha visão, um bom resumo é esse. O que vocês têm a dizer sobre essa segunda metade da década, sobre Zidane e Klopp? Eu vou dar uma polemizada. Eu acho que quando a gente olhar em retrospecto, a gente vai ver que o Klopp talvez tenha sido o grande técnico dessa década e que ele talvez tenha sido mais influente do que a gente está dando crédito para ele nessas mudanças que a gente está falando e na forma de jogar contra o jogo de posição. Se você lembrar, ele foi campeão com um time bem inferior, com um orçamento bem inferior ao do Bayern de Munique. Ele foi bicampeão da Bundesliga logo no início da década. E assim, no segundo ano ele sobrou no campeonato alemão. Ele vai para o Liverpool, assim como o Pepe, ele tem um primeiro ano de adaptação e depois o time vai levantando, mas não dá para comparar o orçamento dos times, mesmo o Liverpool sendo o que é, com o orçamento dos clubes que o próprio Pepe treinou, que o Mourinho treinou. Assim, se você pegasse há 5 anos atrás o elenco do Liverpool hoje, você não ia dizer que era nada demais. Assim, eu acho isso notável. E eu acho que o Zidane, do lado dele, acho que é meio uma resposta para justificar a própria carreira dele, né? Ele falou, parei de jogar há pouco tempo. É óbvio que o talento é o que faz a diferença. A carreira do Zidane é construída em cima disso. Então ele montou um time, para mim, a imagem e semelhança do que era para ele, do que é um time que ele gostaria de jogar, na minha visão. Era um time pro Cristiano Ronaldo brilhar, pro Marcelo brilhar. Acho que esses eram os dois. Eu acho que os dois jogadores que o Zidane dava mais liberdade para brilhar, que era assim, esses caras fazem diferente, vão fazer o jogo, na minha visão, eram Cristiano Ronaldo e Marcelo. Eram eles que davam o toque de brilhantismo daquele Real Madrid, na minha visão. Complementando o comentário do Américo,
Eu colocaria Isco nessa lista de jogadores que o Zidane acho que privilegiava também. Isco basicamente estava sempre perto da bola, né? A função dele era estar ali. Também foi a melhor temporada da vida do Isco, foi essa com o Zidane. Para mim, a minha observação, eu concordo também com o fato de que Klopp está ali, junto com Guardiola e Mourinho ali como contender, né, como um competidor para melhor treinador da década, sendo que o Mourinho, talvez muitos dos melhores trabalhos também estejam na década anterior, né? Então o Klopp está mais centrado nessa década de 10, que realmente é um cara impressionante. Mas, então, o que eu gostaria de observar é que o que tem em comum os dois times de maior sucesso na segunda metade da década, né, que são o Liverpool e o Real Madrid, é que são times feitos para navegar no caos. Eles são navios construídos para navegar na tempestade e não feitos, digamos assim, para tentar encontrar as águas calmas e sobrar nelas, né? É o contrário digamos assim, a filosofia dos times do Pep. O Real Madrid mesmo era muito criticado por ser frágil defensivamente, né? Porque Marcelo saía da posição, né? Muito. Os craques se reuniam de um lado e às vezes o outro lado ficava meio vazio. Mas por outro lado, digamos assim, o Real Madrid tinha a atitude de aceitar esses problemas defensivos, esse caos, de às vezes tomar um gol inesperado, em troca das vantagens que isso tinha, na verdade, de confiar que nessa situação imprevisível eles sairiam por cima, porque eles têm, né, os talentos que sabem navegar no caos. E o Liverpool também. O Liverpool ele tem uma certa, digamos assim, noção de ordem, mas é uma ordem muito adaptável, né? Ele quer tornar o jogo naquele ritmo dele, um ritmo alucinante que ninguém consegue acompanhar, e ele está disposto a correr riscos por isso, porque sabe que levando o jogo para essa situação, ele é imbatível, né? Então ele leva para as águas tormentosas e ali ele sabe que poucos adversários o acompanham. Então esses times têm tido muito sucesso em Copas também, exatamente porque eles fazem os planos falharem, fazem sair dos planos, e os craques já acostumados a essa filosofia, com essa estratégia, acabam decidindo. Luiz, quer acrescentar alguma coisa? Ao contrário, talvez, do Manchester City, aliás, que ao mesmo tempo em que esses times têm um certo sucesso, só para complementar, são exatamente o City meio que parece um pouco, né, decepcionante no seu desempenho em Copas. Eu ia bater nessa tecla mesmo, né, de você perceber como na realidade, assim, o Real Madrid, por exemplo, mesmo com esse desempenho avassalador em Champions League, nos últimos não sei quantos anos, ele só ganhou o campeonato de 16, 17, isso porque ele tinha, sei lá, o melhor elenco da história, né? Porque ele botava o time titular para descansar e entrava com o Rames, com o Morata, com o menino lá da ponta esquerda, que eu esqueci o nome. Asensio. Isso. Asensio. Bale. Jogava uma bola maldita. E o Bale, né? Era um negócio assim, chato. Ele ganhou por causa disso. O Zidane ia lá, trocava o time e continuava voando, porque todos os reservas jogavam uma bola miserável. Mas eu acho assim, o que nós estamos vendo com o Liverpool é algo especial, porque é um time que ganhou a Champions na última temporada e que só não ganhou a Liga Inglesa porque o City do Guardiola é realmente um negócio que, do ponto de vista, né, de estabilidade ali, ganha todo jogo lá no campeonato inglês e agora tá jogando um nível de futebol assim na liga que é assustador. Bateu o recorde esses dias que ganhou 20 de 21 jogos. Então assim, eu tô curioso para saber o teto desse time, porque realmente é um time que eu acho que vai marcar época. Que vai marcar época. Agora, uma coisa que mais me impressiona no Klopp é que, se você for parar para pensar, tem algo do Zidane aí também, desde os tempos de Dortmund, a quantidade de jogadores que tiveram seu auge com ele é impressionante. Gente que com ele você olhava e falava, não, esse cara aqui é elite. Aí ele ia para outro time e você olhava, não é. Então, o Götze destruindo, o Gundogan destruindo, o Kagawa, que parecia um negócio de outro mundo. Então, vários jogadores que com ele parece uma coisa. Então, eu fico meio na dúvida, por exemplo, quando o pessoal vira e fala do Alexander-Arnold, por exemplo, que para mim é um lateral monstruoso. Eu acho que vai
vai marcar a época também. Mas eu tenho medo, porque eu vejo a quantidade de caras que no time do Klopp pareciam algo de outro mundo e de repente ia para outro lugar ou trocava de técnico e o desempenho despencava, que eu fico meio na dúvida de fazer essa afirmação agora. E se você for parar para pensar, com o Zidane acontece a mesma coisa, né? Então, o Isco jogou o melhor futebol da vida dele com o Zidane, o Marcelo jogou o melhor futebol da vida dele com o Zidane. Se você for olhar o Cristiano, talvez não tenha sido o melhor. Eu acho que o Cristiano do Mourinho, ele foi um negócio com mais peso no jogo, um jogador mais completo e assim por diante, mas sem sombra de dúvidas foi o Cristiano mais decisivo da carreira. Esses caras, eles realmente têm o poder de conseguir tirar o que o jogador tem de melhor. Então, por exemplo, o Guardiola com o Boateng, eu lembro que até hoje ele me deixa impressionado, porque a bola que o Boateng jogou com o Guardiola, eu não imaginei que o Boateng pudesse jogar. Mas não sei se hoje em dia eu vejo o Guardiola tendo esse mesmo poder de conseguir tirar o que um jogador pode apresentar de melhor. Embora sim, se você vê o Sterling hoje, talvez até o De Bruyne, eles estejam jogando num nível muito acima da média. Acho que é isso que a gente estava falando, né? Os grandes técnicos têm esse poder de convencimento e conseguem extrair isso deles. Não sei. No caso do Guardiola, você vê as diferenças, né? No caso do Guardiola, tem muito uma questão de que, por exemplo, o Sterling, como diz sempre o Maciel, ele é uma peça numa engrenagem. Então, o Sterling, ele é um sujeito que, se você mandar ele fazer X, ele vai fazer X. Então, dentro do modelo do jogo de posição, o Sterling tá sendo espetacular. A diferença é que, por exemplo, o Zidane. Pra mim, o Benzema com o Zidane é top atacantes, assim, olha, eu vou dizer... do século, pra não falar da história, pro pessoal não se assustar. Porque ele pega e ele adapta, ele fala, peraí, eu tenho o Cristiano, que é um gênio das rupturas e dos desmarques. O cara, ele conhece ali os segredos da última linha defensiva. Eu tenho o Benzema, que é um cara que tem uma capacidade de fazer desmarques de apoio. Os posicionamentos dele, a forma com que ele se desloca pelo campo, abre espaços. Então eu tenho aí um encaixe perfeito, né? Então essa dupla Benzema-Cristiano, ele acabou potencializando os dois num nível gigantesco. E o Klopp, da mesma forma, ele pega o Salah e fala, peraí, esse cara ele tem uma potência, uma potência de aceleração fantástica, ele tem uma perna esquerda incrível pra fazer gol. Eu não vou deixar ele na ponta. Coloca o menino Alexander-Arnold aí pra dar amplitude pro time e eu vou colocar o cara como atacante, né? E o Mané da mesma forma, que também que tem muito gol, que tem muita capacidade ali no último terço, né? Então essas são as diferenças, você vê do técnico que trabalha do modelo para o jogador e dos técnicos que trabalham do jogador para o modelo. Eu acho que tem uma questão que eu acho que isso é mais acentuada no Klopp, que uma coisa é você fazer um Marcelo, um Cristiano Ronaldo render pra caramba. O Marcelo acho que tem até eu diria que é razoavelmente fácil. Você tem que arrumar alguém pra deixar ele subir como se fosse um meia, um atacante e cobrir ele na defesa. Porque eu acho que certamente o que segurava muito o Marcelo é a questão das obrigações defensivas. Agora, você fazer um Firmino, um Salah, um Mané, que eram assim, jogadores que já estavam rodando aí e não tinham essa grife toda, e chegar no nível que eles chegaram, eu acho notável. Sim. O Salah entrar lá com o Neymar, como ele entrou na Copa sendo comparado a Neymar, justo ou injustamente, o Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo como o melhor jogador do ano, é um negócio incrível. Eu acho que foi uma década interessante. Eu acho assim, a forma que ela vem sendo analisada no dia a dia está mais condicionada ao que foi o fim da década passada do que realmente foi essa década. Eu acho que quando você olhar em retrospecto, como a gente discutiu hoje, Klopp e Zidane vão ser vistos com outro olhar, porque tem uma certa ideologia que está permeando a análise futebolística e o encantamento que houve com o jogo de posição e a ordem que ele oferece. Ele é relativamente fácil para quem está, um analista externo, sem pensar muito, conseguir enxergar como é que está a organização de um time, né? Porque ele se distribui facilmente em campo, você olha e você enxerga. E o jogo funcional, ele depende muito mais de você interpretar os movimentos. Inclusive, esse ano eu vi muito lá, no início do ano, lá onde alguns mecanismos de ataque do Flamengo que foram construídos pelo Abel e não pelo Jorge Jesus. Teve particularmente um jogo que o Flamengo goleou, acho que de 6-0, 6-1, o San José da Bolívia aqui no Maracanã. O Flamengo fez 3 gols iguais. E no dia seguinte, a comentário é que era o talento dos jogadores que tinha feito o resultado. Quer dizer, é muito mais difícil você enxergar, você tem que estar de olhos abertos para enxergar esses movimentos e como um time
ele justamente ele parece desorganizado, os jogadores não estão onde você espera que eles estejam, mas eles estão fazendo exatamente aquilo que está sendo planejado. Em alguns casos, eles estão interpretando a situação para tomar a melhor decisão. Quer dizer, você também coloca mais decisão na ponta do jogador, que é um negócio importante, que justamente na hora do caos, a decisão tem que ser tomada ali. O técnico lá fora de campo não vai tomar a decisão certa. Quem vai tomar a decisão é quem está com a bola ali para fazer o jogo. O jogo é dos jogadores. Eu vou concordar com o Américo que a gente vai ter uma visão diferente, mas eu acho natural o impacto que o Guardiola teve na análise e, digamos assim, na visão social, né, do futebol nessa década, né, e o Guardiola exatamente pega a virada das décadas com aquele time, que aquele time realmente é um proselitismo sensacional para a ideologia do jogo de posição. Mas, exatamente, foi a década em que vimos que, na verdade, aquilo era um ponto fora da curva, né, e que o futebol teve as respostas, as outras fórmulas tradicionais voltaram a vencer, né, inclusive a França campeã do mundo, com todos dizendo que estava tudo errado, né, e ela venceu a atual campeã do mundo. Principalmente, então, se mostra que o jogo, e a gente começou a perceber exatamente tanto as vantagens como as desvantagens que provavelmente o jogo de posição tem em relação, né, a estilos menos mecanizados, né, que dão mais liberdade aos jogadores. Em princípio, é o que eu digo aos jovens sempre, né, a segunda lei da termodinâmica diz que o caos sempre vence. Pois é. Luiz? Excelente. Eu queria dizer que, para mim, essa década ela foi, acima de tudo, de um grande prazer de poder acompanhar dois dos maiores gênios da história e, acima de tudo, poder ver como as coisas nem sempre saem da maneira que a gente imagina. Depois de ver o que era Messi no começo da década, eu não esperava chegar no final da década com a discussão ainda acontecendo entre quem era melhor, o Messi ou o Cristiano. E o Cristiano colocou argumentos na mesa. Eu realmente acho que essa disputa um com o outro engrandeceu. A disputa do Pepe com o Mourinho engrandeceu o jogo. A disputa agora do Pepe com o Klopp engrandece o jogo. Eu acho que esses personagens aí lutando entre si para criar alternativas para um vencer o outro, assim por diante, vão ajudar a gente a criar times que vão fazer a gente desfrutar cada vez mais desse esporte. Estamos ansiosos pela década que se inicia aí. E é isso. Por hoje ficamos por aqui, agradecendo sempre a paciência e a audiência de todos. Até a próxima, um grande abraço.